especializada nas áreas contábil, tributária e jurídica, na Avenida Dom Joaquim, 1515, edifício Moinho Office, sala 403. O telefone para contato é o 3307-5743. Vamos aos destaques desta edição do Jornal Regional. Informações que você pode acessar no site www.radiopelotense.com.br. Gasto com cigarro é quase igual ao do arroz com feijão. Vou repetir essa, hein? Gasto com cigarro é quase igual ao do arroz com feijão. Pelo menos as pessoas têm aqui uma alternativa, né? Fumar ou comer arroz e feijão, ou arroz com feijão, né? Como quiser. Petrobras começa a reverter efeitos da Operação Lava Jato. Surge na Câmara projeto de Fundo de Financiamento da Democracia, mais ou menos estimado em 3 bilhões e 177 milhões de reais. Ah, meu Deus. Pessoal, não sossega. Né? A turma quer o dinheiro público para fazer campanha. Tá bem. 3 bilhões 177 milhões. Bom, daqui a pouco a gente fica sabendo um pouco mais. Tribunal Regional Eleitoral caça mandato da prefeita Rosinha Garotinho. Estado Islâmico cobra taxa de até $500 para deixar iraquianos fugirem. Vaticano anuncia início de diálogo entre governo venezuelano e oposição. Mercosul convoca reunião para discutir cláusula democrática contra a Venezuela. Polícia Federal afirma que Marcelo Odebrecht usava codinomes para citar Lula. Até eu já estou cansando desse negócio, né? Por favor, peguem as provas de uma vez, né? Não vamos acabar o ano e daqui a pouco, quem sabe, cruzar o ano de 2017 com fulano diz que Tony Alves pegava não sei o quê. Beltrano diz que Tony Alves não sei o quê. Fulano diz que Tony Alves. Faz o seguinte, vamos fazer silêncio um pouco. Vamos juntar tudo isso, tá? Aprofundar a investigação e é isso aí, Tony Alves. Ou bota no chilindró de uma vez, ou esclarece a situação de uma vez por todas. Agora, chega, né, meu? E outra coisa, não tô aqui defendendo A nem B, mas tu teres o teu nome primeiro envolvido, achincalhado, como se diz na gíria, detonado, né? Pisoteado. Depois de tudo isso, eu não estou dizendo que torço para que o presidente seja culpado de tudo isso. Não estou dizendo isso. Agora, eu imagino que alguma coisa vai sobrar, né? Porque depois de tudo isso, eu não acredito que alguém apareça para dizer que o cidadão é inocente. Aí sim, né? Aí é piada. Aliás, mais do que piada. Isso, né? Piada é a maneira de dizer. As campanhas de conscientização sobre os males causados pelo cigarro diminuíram o consumo. Mas o peso dos gastos com o produto ainda é alto no bolso das famílias brasileiras. O cigarro leva uma fatia de 1,08% do orçamento mensal das famílias. Participação mais de 3 vezes superior à da batata, por exemplo. Os dados são da metodologia de cálculo da inflação oficial no país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A fatia do orçamento mensal das famílias destinada ao fumo praticamente equivale à da despendida com o tradicional arroz com feijão, ou a tudo o que se gasta no mês com manicure, cinema e médicos juntos, ou seja, 1,1% do IPCA, enquanto o fumo está com 1,08%. O gasto dos consumidores com cigarro é ainda 13,5 vezes superior ao do cafezinho, a bebida predileta do brasileiro. Por ter peso relevante,
qualquer movimento no preço do cigarro mexe com a inflação no país. Mas Eulina Nunes dos Santos, coordenadora de índices de preços do IBGE, lembra que a influência já foi maior. Há 20 anos, por exemplo, o peso do cigarro na cesta de produtos consumidos pelos brasileiros chegava a 1,4%. Como o item ficou 448,17% mais caro desde então, contra uma alta de 252% da inflação oficial, o movimento mostra que as famílias cortaram despesas com o item. O Instituto Nacional do Câncer divulgou recentemente que o número de mortes por câncer de pulmão entre homens caiu pela primeira vez, saindo de 18,5 a cada 100 mil em 2005 para 16,3 por 100 mil em 2014. O resultado seria decorrente de políticas para a redução do tabagismo, como proibição de propaganda, aumento de impostos e lei antifumo, que proíbe fumar em locais fechados. 12h42. Que peso, hein? Tem o fumo, Tony Alves. Por falar em fumo, o senhor continua tabagista, ou seja, continua fumando? É? Fuma? O interessante no rádio é o quê? Qual é a magia do rádio? O imaginário, né? Quem o vê, ou ao vê-lo passar, muitas pessoas não fariam essa consideração. Tipo, jovem, lépido, quer dizer, anda sempre rápido, atinado, um homem que lida com a tecnologia. Ser tabagista é uma demonstração, creio eu, de o quanto somos contraditórios. Tá? Ou seja, o seu marketing pessoal neste momento está prejudicado. Graças ao rádio, as pessoas estão imaginando quem o senhor seja, mas não conhecem a sua imagem, né, efetivamente. Mas, por favor, abandone a prática, se possível, viu? Sua imagem pessoal pode ficar comprometida mais ainda se não o fizer, né? Se não fizer isso. Rafael Damé, boa tarde. Como marketing pessoal, o senhor recomendaria ao amigo abandonar essa prática em quanto tempo, sob pena de não ter como reverter mais a imagem de cidadão consciente que ele aparentemente tem? Boa tarde. Olha, Machado, eu acho que hoje não é mais bonito fumar, né? Não. Teve uma época que era, né? Não, ele no tempo do faroeste, por exemplo, estaria em alta, né? Em alta. Mas até um pouco tempo atrás era bonito. Eu agora percebi que agora na televisão, nas novelas, seriados, o pessoal voltou a fumar, né? Passou um bom tempo sem proibido isso. Agora voltaram a fumar. Né? Acho ruim isso. Acho que existia uma... A gente passou anos aí sem ver programas de televisão com pessoas fumando. Agora apareceu de novo, né? A televisão, ela eu vou dizer o seguinte, para não parecer ofensivo, né? A televisão, ela é por demais, no meu entendimento, controversa. Analisar uma programação nunca conhece os televisiva... objetivos, né? Não. Nunca conhece os objetivos e, na verdade, mas é o momento de a gente começar a analisar que a gente não conhece nada em termos de perfil de pessoas, né? Porque tem alguns programas que tu vê que tem uma audiências bárbaras e tu fica te perguntando como. Eu não sei se muitas dessas audiências não são... Pode, né? Ajustadas. Pode. Para não usar outra expressão. Ajustadas. Mas eu queria... eu acho que eu estava te ouvindo agora, vindo para cá, e acho que tu ainda não falaste, mas eu estava vindo aqui, desci para almoçar e estava assistindo uma notícia agora de 12h20 da morte do Carlos Alberto Torres. Né? O Capita, como muitos o chamam, né? Capita, né? Para quem viu jogar, né? eu só vi em videotape, né? Esse foi o maior lateral direito da história do futebol brasileiro, né? E era o capitão da seleção que encantou o mundo inteiro, né? Então, e o que me impressiona é o seguinte, foi o infarto, né? Porque domingo ainda assisti o Carlos Alberto no programa da Sport TV, depois da rodada do Brasileiro, ele estava comentando lá e tal. 72 anos, parece. Para os tempos atuais, novo. 72 anos. Madail, boa tarde. Eu vou intervalo comercial em seguidinha. E a gente, claro, vai voltar com esses temas aí. Claro, boa tarde, Machado, Rafael, os ouvintes. Estamos aqui para mais um dia de debate, né, dos assuntos que você achar pertinentes.
Não, que eu achar, não. A pauta... A pauta da imprensa brasileira, ela acontece, né? Claro. Não há domínio, né? Ela acontece. E eu tenho sempre a minha observação econômica para fazer, e eu tenho uma para hoje. Eu tenho uma para eu quero desafiá-lo, no bom sentido, a fazer uma avaliação aqui. 12h47, Tony Alves, ao intervalo comercial, o homem que não prometeu, mas pelo visto vai começar a pensar em abandonar o tabagismo, né? A prática, né? Em seguida, de volta com o Jornal Regional na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. A Pelotense comemora a conquista do primeiro lugar entre as emissoras de rádio AM da cidade. Líder de audiência com 47,2%. Agradecemos aos ouvintes e clientes que fazem parte do seu dia a dia. Pelotense 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, absoluta. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera cresce. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, comunica a todas as empresas e ao público em geral que realiza exames demissionais para mudanças de função e periódicos. Também elabora programas de controle médico de saúde ocupacional, obrigatórios por lei para a preservação da saúde do trabalhador. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho. Consultório à Rua Marechal Deodoro, 800, sala 401. Telefones para contato 3025 2050 e 8114 1000. Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403. Fone 3307-5743. Todos pelo Rio Grande. Olá, você sabe, o Rio Grande é maior do que a crise. Só neste ano, o governo gaúcho destinou mais de 57 milhões de reais para obras em quase 700 escolas de todas as regiões. A reforma na Escola 3 de Outubro em Porto Alegre é um bom exemplo. A aluna Natália aprovou o resultado. Minha escola tá tão bonita, tão arrumada, que dá até vontade de estudar mais. O governo do estado também acelera a implantação das escolas em turno integral, que atendem prioritariamente alunos de famílias de baixo poder aquisitivo. E a escola pública o tempo todo ao lado da comunidade, estimulando a permanência dos alunos na escola com ensino de qualidade no turno regular e oficinas pedagógicas no turno inverso. As escolas de tempo integral passaram de 46 para 103 e atendem mais de 20 mil alunos. Gabriel, Esther e Martim, do CIEP no município de Canela, são alguns dos alunos beneficiados. A gente passa o dia inteiro na escola e aprende muito
mais. E isso a gente leva pra vida toda. O governo do estado não esconde de ninguém que enfrenta dificuldades financeiras, mas não deixa de cuidar da educação. O futuro do Rio Grande precisa de um ensino de qualidade para diminuir as desigualdades. Você tem o direito de saber e nós o dever de informar. Até o próximo programa. Todos pelo Rio Grande. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. E 53, temos mais 7 minutos até o próximo intervalo comercial aqui, nessa primeira etapa do programa, onde nós fazemos os destaques, né, das manchetes, os temas do dia. E aqui o Damé falava sobre a... Falou no intervalo ou antes do intervalo? Não, antes. Antes, né? Sobre aí o falecimento de Carlos Alberto Torres, o capitão, o capitão da equipe tricampeã de futebol do Brasil em 1970. Eu vou só trazer rapidamente aqui alguns dados para que a gente possa conversar. Como jogador, ele conquistou muitos títulos, né? As épocas diferentes, as competições diferentes, é bom lembrar isso. Mas Fluminense, clube do coração, ele começou a carreira e conquistou o Campeonato Carioca em 64. Quando ele estourou, né, como jogador de futebol. E depois voltou ao Fluminense em 75 e 76, com a famosa máquina montada pelo presidente Francisco Horta. No Santos de Pelé viveu o auge, ao lado de craques como o Pelé, Edu, Clodoaldo, que foram seus companheiros em 70. Ganhou a Taça Brasil em 65 e 68, o Torneio Rio-São Paulo em 66, a Recopa Sul-Americana em 68 também, e muitos campeonatos paulistas. 1, 2, 3, 4, 5 paulistas, aliás. Em sua breve passagem pelo Botafogo, emprestado pelo Santos, não conquistou títulos, mas teve atuação marcante ao lado de craques como Jairzinho e Paulo César Caju. Voltou ao Santos e depois ao Fluminense, onde encontrou a chamada máquina de Rivelino, Paulo César, Pintinho e companhia. Saiu em 77 para atuar no Flamengo de Zico, onde passou sem um grande destaque como jogador, mas ali começava o que seria a maior equipe do Flamengo de todos os tempos, ao lado de Zico, Júnior, Leandro e Adílio. E, em seguida, passou de atleta a comandante da equipe do Flamengo, conquistando o Campeonato Brasileiro de 1983. Ou seja, o Capita tinha, assim, conquistas, né, feitos, participações suficientes para ter o reconhecimento que tinha. Sabe, né? Sim, aqui foi a primeira experiência dele já como campeão no Brasileiro em 83. Eu lembro dele como treinador e ele era um cara muito explosivo como treinador. Ele não ficou muito tempo no cargo porque ele não admitia responder determinadas perguntas, né? Era um cara diferente, né? Mas atualmente ele era comentarista, né? E até um comentarista dos bons, né? Do Sport TV, né? Mas acho que foi atacado por um infarto agudo do miocárdio, né? Tanto que o Rafael até parece que ontem, ou antes de ontem, ainda presenciou comentários dele na TV, né? Mas, Machado, a vida anda, a vida segue. A fila anda, como diz a gurizada. Mas eu, assim, na minha primeira participação aqui, eu sempre gosto de trazer algum dado econômico, assim, para dividir aí a informação com os ouvintes, né? E o de hoje, assim, o que me espanta, assim, né? Me espantou pela dimensão dos números, né? Digamos assim, a repatriação de recursos que está sendo feito hoje, né? Dessa
projeto, dessa medida política que foi aprovada, permitindo que as pessoas, empresários, né, etc., pudessem repatriar recursos deixados no exterior, né? Mas o que isso é importante, né? Porque há 2 dias atrás eu estou monitorando também essas informações pela dimensão. Já tinham sido repatriados 18 e pouco bilhões de reais. Não são dinheiros ilícitos, não. São dinheiros que os empresários fazem negócios, muitos recebem e deixam no próprio país onde receberam, tal, né? Ontem já eram 33 bilhões, 33 e poucos bilhões. E a Receita Federal está estimando hoje para 60 bilhões, em cima das informações que são solicitadas pela Receita, né? E hoje, agora, antes de sair de casa, eu estava dando mais uma rastreada e tal, eles já estão prevendo que até o fim, 31 de outubro, termina, falta um pouco, uma semana e pouco para terminar a validade dessa política, né? Eles estão estimando que em torno de 100 bilhões de reais retorne ao país. Bom, qual é o impacto disso, né? O impacto é a queda da cotação do dólar em relação do real em relação ao dólar, né? Que ontem estava em 3,12, que era a mais baixa desde julho de 2015, né? A mais baixa cotação, e está se prevendo para os próximos dias, até 31 de outubro, desculpa, que essa cotação chegue a 3 dólares. Bom, eu estava levantando a importância disso. Importância porque as pessoas que estão planejando viajar para o exterior, que é muito comum em finais de ano, né? Novembro, dezembro, janeiro e tal, a recomendação é que compre dólares agora, né? Eu acho que tu e o Rafael, né, que tem esses planos tal de dar uma passeada pelo exterior. Não, planos eu tenho, isso é verdade. Claro, então compre, Machado, essa é uma recomendação que eu faço, compra dólar o mais rápido possível, aí já porque ele vai baixar. Aí já não... Eu só quero ser... Está baixando. Então, está se prevendo até 31 de outubro que chega a 3. Bom, mas na minha ótica também, se essas políticas de reestruturação econômica que estão sendo implantadas pelo novo governo Temer, né, dando certo também, há a possibilidade que o dólar continue caindo. Claro que acho que o máximo que se prevê é até R$2 por dólar, uma coisa parecida assim, que seria, digamos assim, ótimo para até 2,5, a gente calcula que é bom para as duas partes, para quem importa e para quem exporta. Tá, né? Eu não sei se tu tens essa resposta, mas enfim, se não tiver sem problema, a gente juntos podemos buscar para outro dia. Eu faço um pouco de confusão com algumas expressões. Repatriar ativos financeiros ou recursos financeiros, essas expressões me confundem. Porque uma coisa é regularizar operações financeiras existentes no exterior. O cidadão pode ter, mas precisa, enfim, essa informação precisa estar colocada aqui no momento da sua declaração de renda, na sua atividade empresarial ou particular, enfim. Repatriar recursos, eu fico na dúvida se repatriar é buscar o que saiu de forma ilegal ou que está deixado lá fora de forma indevida. A expressão me ajuda aí se tu tens essa resposta. Não é repatriar ativos. O que é repatriar ativos? O que é repatriar? Sabe que existem muitas negociações externas, né? Empresas que têm sede no Brasil, mas têm braços também em outros países. Né? Na China é muito comum. Tem empresas gaúchas de calçados que estão produzindo lá na China, né? Bom, e esses recursos, né, estão ficando lá. E eles não declararam aqui no Brasil que tinham esses recursos lá. Tá? Aí que está um pouco da ilegalidade que tu está levantando, tá? Mas são recursos legais, tal, né? Por que eles não declararam? Para não pagar o imposto. E agora essa política os favorece para que eles tragam esses recursos para o Brasil pagando uma taxa menor do que a oficial que eles teriam que pagar. Ou seja, sem pagamento de multa e sem o enquadramento de ilicitude, né? Exatamente. Bom, para dar um exemplo, eu vivi uma época lá na Holanda e eu tenho uma conta lá, né? Porque eu recebia, pelo curso que eu estava fazendo, eu recebia em dólar e a gente tinha que ter uma conta no banco para poder receber.
E aí... Não, eu estou estranhando que ele não responde nossas questões. Mas é porque deve ser comum para muita gente. O senhor vai recorrer ao Instituto do Silêncio. Está nos ouvindo, tal. Então eu recebia... Fiquei em silêncio. Eu recebia desse curso e era depositado nesse banco e eu ia lá e sacava, tal, né? Só que nos últimos meses, quando eu estava lá, já estava louco para voltar e coisa tal, eu recebi em guilder. Guilder é a moeda holandesa, né? Eu sei que ficou lá uma mixaria de guilders, tá? E eu me esqueci de encerrar a conta, né? Porque eu tinha que ter ido lá no banco, estou voltando, tá? E eu deixei lá, sei lá se tem 200 ou 300 reais, digamos assim, hoje lá, tal, né? Mas ele fica lá. Então, se eu tiver um dia que a chance de voltar lá, tal, essa conta está lá, não rende nada, rende sim 0,0000001%, uma coisa assim, né? Mas está lá. Assim como eu, muitas pessoas, né, que foram para o exterior, dos Estados Unidos ou para a Europa e tal, e receberam bolsas e coisas, e não trouxeram, deixaram lá, porque na esperança de voltar e tá com dinheiro lá, tá em dólar tal e coisa, né? Então esse é um dinheiro, digamos assim, legal, né? Foi gerado de forma legal. Só que a ilegalidade está em não ter declarado aqui no Brasil que esse dinheiro estava lá, para não pagar um imposto que, né? Essa é a explicação. Ou seja, a manutenção da conta vai depender das circunstâncias. Se daqui a pouco ela tiver uma despesa que não seja compatível com o interesse ou a situação, o cara encerra, enfim. Exatamente. Bem, o intervalo comercial, chegando de volta com o Jornal Regional, vamos tentar extrair algumas respostas do Madail no intervalo, porque algumas perguntas ele não respondeu, o Damé está olhando para ele. Nós queríamos saber detalhadamente, né, se tira extrato regularmente ou não, se tem... Mas tudo bem. Em seguida, de volta com o Jornal Regional aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Esta é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. E aí, seu Wagner, vamos trazer sua poupança pro Sicredi? Me dá um bom motivo para isso. Dou 3. Primeiro, além do rendimento da poupança, como associado, o senhor pode ganhar parte dos resultados da sua cooperativa. Uhum. Segundo, o valor poupado é reinvestido na sua região, fazendo a comunidade crescer. E terceiro, o dinheiro que o senhor investe na poupança fortalece o agronegócio. Aí, me convenceu. Na poupança Sicredi, até os motivos rendem mais. Traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403. Fone 3307-5743. Reginaldo Bassi Advogados conta com uma equipe especializada em direito tributário e em outras áreas do direito, com escritório em Pelotas, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Itajaí, além de apoiar programas, projetos e ações culturais e esportivas nas regiões em que atua. Reginaldo Bassi Advogados, Félix da Cunha, 776, Conjunto 502. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul.
13h07, 13h07. Estamos de volta com o Jornal Regional. Para colocar o tema na mesa, eu aguardei um pouquinho a chegada dos nossos convidados. Agora conosco aqui já está o Renato Abreu também, que é presidente do Sinsapel. É Sinsapel, né? Correto. Sinsapel. Que é o sindicato dos servidores do SANEP, da autarquia aqui de Pelotas. A informação é a seguinte. Será instalada nesta terça-feira, ou seja, hoje, a comissão da Câmara sobre a reforma política. Muito bem. É necessário começar a tratar do assunto, até aí acho que todos nós concordamos. Na véspera, foi protocolada a primeira proposta a ser debatida. Adivinhe que proposta é essa? É a criação de uma novidade chamada Fundo de Financiamento da Democracia, que destina 2% da arrecadação líquida do imposto de renda da pessoa física aos partidos políticos. Isso equivale a aproximadamente 3 bilhões de reais anuais. A cifra, ou seja, o valor, supera em mais de 4 vezes o atual fundo partidário, que deve custar 724 milhões de reais ao Tesouro Nacional este ano. A verba bancária, o funcionamento das legendas e a participação de cada uma delas nas campanhas eleitorais vão entrar em discussão para vereador, ou melhor, desde vereador até a eleição de um presidente da República. O autor do projeto é o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Ele entregou cópias já ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao colega Lúcio Vieira Lima, que presidirá a comissão. Eu vou parar por aqui, porque como é tudo muito recente, a comissão vai ser instalada hoje, então é muito cedo. Renato Abreu, boa tarde. Boa tarde. E se quiser tarde, começar, porque a gente vai avaliar isso primeiro, o que o senhor... Como é que o senhor olha a criação do Fundo de Financiamento da Democracia? Nestes termos, é claro. Você disse que é 2%, né, do imposto de renda de pessoa física. Olha, eu penso que a política, as campanhas políticas, elas não devem ser custeadas nem por empresas, nem por doações pessoais. Isso, no meu entendimento, gera uma dependência, um atrelamento do candidato a esses financiadores, né? O que a gente viu já muitas vezes, né? A gente viu na própria... Sim, ao longo da história política agora, nos momentos atuais aí. Então, situações desse tipo que tem que acabar. Tem que haver uma impessoalidade nesse financiamento, nesse dinheiro que vai para as campanhas. E as campanhas deveriam ser campanhas equilibradas, em termos de material, de tudo, né? De serem iguais, né? E não ter uma disparidade tão grande quanto existe hoje no modelo que a gente vê desse financiamento que nós temos aí. É assim que eu vejo. Eu não tem que ver, como você disse mesmo, é uma coisa muito recente, não dá para fazer uma avaliação profunda, né? Mas que o modelo político que está aí, o financiamento, a forma com que é financiada as campanhas hoje, não está bom, não está. Então tem que mudar. Não dá para dizer que é 100%. Madail, eu vou encaminhar a questão para ti, só fazendo uma adição aqui de um elemento. O Abreu falou sobre a possibilidade de campanhas igualitárias no sentido de recursos. Bom, nós queremos algo novo. Parece que a tendência ou seja, queremos algo novo. E realmente a doação de qualquer natureza, ela permite que alguém arrecade mais do que o outro, se não houver um limite, se não houver um teto. Eu concordo com o Renato que esse atrelamento não parece saudável por tudo que temos vivido. Tu acredita que isso pode surgir de uma consulta à sociedade ou se é um tema que deve realmente ser proposto justamente pela classe política, que é quem vai acabar operando o sistema, para não chamar de esquema? Pois é, Machado, eu acho que quem propôs essa medida, esse projeto aí, não tem outra coisa a fazer. Eu acho que é um cara que está acho que desocupado, tal, porque
Isso é inaceitável, eu acho, né? Porque, em primeiro lugar, eu sou contra o grande número de partidos que tem no Brasil, né? E a cada dia estão surgindo outros e tem uns quantos na lista de espera, na fila, para serem oficializados, né? Eu acho um absurdo isso, né? Tem grupos que sobrevivem em cima de tal de fundo partidário, não faz nada, fica lá, aluga uma peça qualquer e fica sobrevivendo em cima desses recursos que estão vindo do nosso bolso, que nós é que somos os pagadores de impostos, né? Eu acho um absurdo fundo para democracia. Mas que democracia é essa, cara? Precisa fundo para exercitar a democracia? Os partidos não têm consciência de que seja democracia, diferença de democracia ou ditadura, coisa. Precisa de fundo para que a democracia possa vigorar. Isso é um absurdo, como eu disse, eu até me negaria a fazer qualquer comentário em cima desse tipo de coisa, porque parece que a gente está até valorizando ou dando ênfase para uma coisa que eu acho absurda, Machado. Pois é, Machado, é um assunto bastante polêmico, né? Eu concordo com o Madail quando ele fala sobre a questão do número de partidos. Eu acho que digamos assim, o crivo para que isso acontecesse deveria ser maior, tá? Mas a gente sabe que tem vários interesses aí envolvidos, tá? Eu percebo que a reforma política que se fala tanto e que parece que aos poucos acontece a empurrões, né, que é o que a gente tem visto na mídia, né, as coisas que vem acontecendo. Tu vê, nós chegamos num nível nesse país que a pessoa que esses tempos eu até publiquei isso, a pessoa que roubou cofres públicos, e é provado que ela roubou cofres públicos, ela é presa e a população considera isso uma coisa incrível. E a pessoa que é responsável por julgar e, consequentemente, se for o caso, com provas para isso, condenar, se torna um herói nacional. Isso só pode acontecer num ambiente onde realmente se perdeu a credibilidade. Eu acho que a gente passa agora por um momento de tentar reestabelecer a credibilidade. E dentro do cenário, principalmente, na minha opinião, claro, federal, isso vai demorar bastante ainda. Isso vai demorar bastante. Eu vejo que o governo que está aí, que assumiu, faz o quê? 60 dias? Acho que eu não guardei a data. Essa data eu não... Um pouco mais. Essa data eu não... Eu não vou nem levantar aqui a questão de analisar a boa intenção ou má intenção. Mas nós sabemos, né, sinceramente, que vai ser bastante complicado. A gente pega um jornal, por exemplo, para ler hoje, existem muito mais especulações do que reais ações de algum sentido. E a justificativa é sempre a mesma, né? Estamos analisando, temos que nos apropriar das informações, etc, etc, etc. O que aconteceu que nós discutimos na semana passada aqui, que foi a instauração, né? Não foi instauração, mas se chama a proposição, né? Dessa PEC que gerou esse reflexo todo, né? Nós estamos acompanhando, né, tudo que isso tem oferecido para as comunidades, inclusive aqui em Pelotas não é diferente, né? Tu vê, eu não vou entrar aqui no mérito da questão da greve, né? Acho que não é o momento, mas a federal ontem entrou 100% em greve, né? Tu vê, sem a gente pensar no mérito ou não de quem entrou em greve, de quem deflagrou a greve, o impacto social disso para Pelotas é muito grande, né? Tu sabes que, né, o ouvinte que acompanha aqui sabe que trabalho para o Sebrae, né? Hoje de manhã eu já comecei a identificar reflexos da greve. Lá naquele pequeno empresário que tem um restaurantezinho, claro, que 90% dele é universitário da Universidade Federal e que foi embora porque não tem... A tendência é que se tem uma greve... encerrado, praticamente encerrado, o semestre acadêmico. O cara ali que tem uma academiazinha no bairro, que o estudante vai lá fazer academia, o fulano que vai ali fazer um financiamento ali, faz a lavanderia, que lava a roupa do cara e tal. Então, o reflexo é muito grande, né? Então, para aquelas pessoas que estão projetando
um 2017 melhor que 2016 do ponto de vista econômico. Eu acho que vai ser um ano de tentativa de reestruturação, mas reflexo mesmo positivo, eu acho que vai demorar mais uns 2 anos para a gente enxergar. Eu vou ficar com os analistas que dizem que o 2017 nós teremos o agravamento. Depois eu não sei. Mas 2017 não consigo imaginar diferente. Para mim é um ano de agravamento. Mas quem sabe muito sobre isso, né? E está sempre às voltas com discussões que, de certa forma, passam por tudo isso que nós estamos falando. O modo de fazer política, a expectativa de mudar isso, né? E de vislumbrar tempos melhores. A Tatiane Rodrigues, aqui, nossa presidente do SIMP, há muito tempo que ela não vinha ao estúdio da Rádio Pelotense, está com saudade até, né? Entrou agora, quase não conheci, perguntei à produção quem é. Acho que cortou as pontas do cabelo, botou uma tinta nova, né? As mulheres são sempre muito criativas e estranhei um pouquinho. Obrigado pela vinda até a Rádio Pelotense, é um prazer revê-la, viu? O prazer é meu, Machado. Prazer estar aqui mais uma vez na rádio. É que sempre me assusta, sempre quando eu venho aqui, a questão de gênero é sempre surpreendente. A quantidade de mulheres que tem em torno dessa mesa sempre me surpreende. Eu sempre me sinto muito bendito ao fruto em torno dessa mesa. Já uma convidou, vez, Mariana? Já? Né? Não? Quarta das mulheres, viu? Sempre às quartas-feiras as mulheres dominam. Eu não questiono assim um dia só para as mulheres, eu questiono que a mesa tem que plural, ter um pouco mais também. De paridade, Tá não bem. é? Mas vamos lá. Na questão Bom, em primeiro lugar, ninguém tem a fórmula pronta para nada, né? Não vai ser os municipários de Pelotas que vão trazer a fórmula de nada aqui em torno dessa mesa. Mas eu não vejo nenhuma perspectiva, não, para os trabalhadores. Talvez para os grandes empresários que venham a lucrar muito com a PEC, não é? Com a lógica de que vai ser os trabalhadores que vão pagar com a PEC, na prática, com a escassez de recursos, e a gente não vê, na perspectiva do discurso do próprio governo, essa mesma lógica de contenção de recursos, a gente não vê esse debate voltado para o grande empresariado, mas sim a ideia inversa, que os grandes empresários nacionais têm que ter, não é, a perspectiva de serem, como o próprio governo diz, que neste momento eles têm que ter o espaço que não tiveram nos momentos anteriores. Não é, eu vejo que para a classe trabalhadora vai estar muito ruim. E para essa minoria que o governo diz que agora tem que ter um espaço melhor, uma visibilidade melhor, para essa minoria talvez venha a melhorar. Mas para nós trabalhadores, numa perspectiva de... Porque eu vejo muito, eu vinha no táxi agora conversando com o taxista, não é, eu vejo muito uma certa confusão das pessoas em torno da PEC, como se a PEC fosse um problema para os trabalhadores do setor público. E na realidade, se tu pegar a PEC, ler a PEC e interpretar a PEC não é um problema dos servidores públicos. Ela envolve recurso constitucional, então ela envolve o investimento público na qualidade de vida da população. Então, da população pobre que utiliza os serviços públicos. Ou seja, quem utiliza a saúde, a educação, a moradia, e até se nós vamos aprofundar esse debate, até que se ocorrer uma redução de recursos, vai ter que se rever até políticas como a política do salário mínimo. Não é? Porque se o país vai estar numa perspectiva de contenção de recursos, a política, por exemplo, de ganho real do salário mínimo, as pessoas têm que ter uma perspectiva que essa política vai estar alterada. Não vai ser mais a política de ganho real, mas sim uma política de reposição de inflação. Mas eu acho, eu entendo, me perdoe, eu entendo que isso está dito. Né? Quem não conseguiu entender ainda... Pois é, mas eu acho que o grosso da população não está conseguindo. Está claramente dito que o salário mínimo, inclusive, não teria mais a indexação. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo visualizar isso. Eu não quero interpretar para não parecer que eu estou interpretando para lá ou para cá. Eu estou dizendo o seguinte, o que está posto no meu entendimento, o que foi posto, da Mé fica à vontade, Madail também, Renato também, o que foi posto foi o seguinte, embora se saiba que vai precisar legislar a respeito, vai precisar regulamentar o que for legislado e creio eu, serão necessários dispositivos de monitoramento dessa proposta, porque por 20 anos não pode ser simplesmente um caretaço e acabou, senão vai todo mundo para o abismo. Né? Bom, o que está colocado para mim claramente é isso, uma proposta clara,
de que o salário mínimo não estará mais indexado como está hoje as questões inflacionárias. E que a inflação vai ter uma medida que eu não sei exatamente qual vai ser o indicador inflacionário também. Isso não foi dito ainda. Mas está bem, não estou criticando. Eu estou só dizendo que isso está posto. Vai mudar o indicador da inflação? Não Olha, é o IPCA mais? Não, quando diz que... Não, mas não tem outro, cara. Não, eu não sei. Não existe outro não, indicador. Mas eu prefiro dizer que não sei. O que está claro é que não terá mais ganho real. O indicador provavelmente se mantenha. O que não vai existir mais é a lógica, é a lógica do ganho real. Não, eu quero saber o seguinte. Alguém aqui consegue fazer essa afirmação de que a maneira de medir a inflação será a mesma de hoje? Eu só acho que mas vai retroceder. Mas para congelar por 20 anos, e vamos colocar uma coisa que nós temos falado, eu digo nós todos aqui sim, porque eu já falei e já os ouvi falar também, que uma coisa é dizer que a inflação deu 7, quando na prática nós nos manifestamos dizendo, não é verdade. Essa inflação 10, não é real. Ela não é real. Ora, a gente lembra disso, né? Ela não Parece foi que a gente real não viveu até mesmo hoje, anos. não vai ser a partir de agora que ela vai valer, né, gente? Aqueles pesquisas indexadores mentirosos, né? Que não mostravam a inflação real no país, que a gente quantos anos viveu assim? Quantos anos se viveu dando inflação e uma inflação que era submedida, né? Era uma inflação abaixo da inflação real. Como é que nós vamos medir a partir de agora a inflação? Como? Ô Machado, deixa eu pegar uma parte que ela falou ali. Nós que eu digo como é que nós vamos medir? Nós vamos ser comunicados da inflação? Isso. Né? Obrigado. Obrigado pela colaboração. É o que está correto aqui. Nós cansamos de, por exemplo, antes do Plano Real, por exemplo, tu tinha uma inflação que saía no jornal, que tu lia, e tu chegava no supermercado, tinha outra. Quer dizer, qual inflação nós vamos ter? E aquela coisa, como é que vai ser feito isso a partir de agora? É a comunicação, né? Como é que vamos publicar essa inflação? Quem é que vai determinar o índice inflacionário a partir de agora? Quem? Eu não sei. Machado, eu queria retomar o que ela disse ali, porque eu acho que é importante, né? Ela representa Tatiana, uma categoria, né? E eu acho importante que as categorias estejam representadas, né, para fazer frente. É o capital, né, e o trabalho sempre se digladiando, digamos assim, ao longo da história, né? Dialogando, né? Então, se não tiver, se a classe trabalhadora não tiver organizada, unida, dificilmente ela vai conseguir algum avanço contra o capitalismo, né, representado pela voracidade dos empresários. Bom, mas quando ela fala, por exemplo, em ganho real, eu tenho alguns conceitos já na minha cabeça sobre isso, né? Por exemplo, eu acho que os bancários, né? Eu acho que é um caso mais claro para mim, né? De ganho real, porque os bancos sempre têm faturamento quase que em forma geométrica, digamos assim, né? E esse ganho dos bancários, dos empresários de banco, não são repassados para os empregados, que são os que geram essa produtividade e tal, né? Agora, tem outras categorias que, com o país estagnado, a economia parada, não conseguiram ter aumento de produtividade, a produtividade zero, porque ele estava produzindo 10 numa hora e continuou produzindo 10 na mesma hora tal, e quer ganho real. Essa que é a discussão tal, né? Que eu acho que o que seria o ganho real? O ganho real para mim é aquilo que tu produziu a mais, que tu aumentou a tua produtividade. Por exemplo, Machado, eu estou desempenhando uma tarefa num determinado segmento aí, qualquer. Bom, e eu produzia 10 peças, digamos assim, numa hora. Mas eu fui estudar de noite, com sacrifício e tal, melhorei o meu conhecimento e eu já estou naquela mesma hora produzindo 15 para o meu patrão. Isso é um ganho real que ele está tendo, que ele poderia me repassar. Agora, se eu não tiver essa produtividade, se é medida de produtividade, eu não posso pedir ganho real. Então, essa que é uma discussão que... Olha, estás na frente de 2 presidentes de sindicatos. Não, exatamente. Eu vou ao intervalo comercial e na volta, aí é tudo com eles. Não vou nem... Eu só vou apartar se for preciso. Em seguida, de volta com o Jornal Regional. Esta é a ZYK 270,
Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera cresce. Quando você pensa em viajar, você pensa em tranquilidade, conforto e segurança. A Expresso Embaixador também pensa nisso, porque levar pessoas até o seu destino numa viagem tranquila, confortável e segura é a nossa missão. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Você sabe o que é curtir gigante? É curtir muito, pra caramba. É acessar tudo e navegar rapidão com a banda larga mais rápida do Brasil. Wi-Fi dentro e até fora de casa. É ter Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir onde e quando quiser. Inclusive agora. Quer dizer, tem que assinar antes, né? Assine 30 mega por R$30 por 3 meses no Combo Multi. Ligue 21 23 46 18. A NET é completa para você curtir gigante. Consulte condições de aquisição. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. Horas 30 minutos, estamos de volta com o Jornal Regional, com patrocínio de Expresso Embaixador, Sicredi, Unimed Pelotas, Netmulti, Café 35, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, e Progressul, assessoria técnica empresarial, especializada nas áreas jurídica, contábil e tributária. Em torno da mesa do nosso heptágon, Rafael Damer, na extrema esquerda, João Carlos Madail, na meia esquerda, ao centro, o Renato Abreu, presidente do Sinsapel, o Sindicato dos Servidores do SANEP, ela está no vértice. A senhora quer escolher, por favor, a posição? Se for para lá, é meia-direita. Se vir para cá, é extrema-direita. Ela vai para meia-direita. Foi para meia-direita, ficou livre, então, a extrema-direita. A localização é meramente espacial, mas pode ver que mexe com as pessoas, né? Mexe, né? Bom, antes do intervalo comercial, ficou a questão do Madail, que diz o seguinte: ele considera que, havendo resultado diferente, ou seja, havendo um resultado crescente... Produtividade. Né? O que ele denomina, neste caso aqui, como produtividade, o trabalhador poderia buscar o chamado ganho real. Se o resultado é o mesmo em diferentes períodos... não haveria, então, o porquê ou a possibilidade de reivindicar ganho real. A Tatiane já pediu para responder, o bicho agora vai pegar, fiquem atentos, porque o Jornal Regional tem lá suas boas e sadias discussões. Tatiane. Bom, João, vamos pegar essa questão na visão do serviço público, né? Eu acho que a intenção até era essa, era dar uma provocada em relação à questão do serviço público, não é? Porque se nós vamos pegar aqui, nós vamos entrar quase num debate de extração de mais-valia aqui nesse raciocínio que tu está fazendo. O servidor público, nesse sentido, por exemplo, a produtividade de um professor, ela é intelectual, não é? A produtividade de um médico,
não é? Ele não produz bens de consumo, ele produz saúde pública. Ele que produz, pode ser medido também. Né? Então, variáveis qualitativas também são medidas. Então, se nós vamos trabalhar com essa tua visão, ela é uma visão válida. Não é? E importante, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão que o serviço público ele não produz, porque ela não produz mercadoria. Então, nesse sentido, eu tenho total acordo contigo na questão do serviço público, porque a gente produz sim, produz muito, produz conhecimento, produz saúde, não é? Que muitas vezes não tem o reconhecimento. Mas na ótica do ganho real do servidor público, eu vou pegar a minha esfera, que é a esfera do município. Aqui no município de Pelotas, nós não sabemos o que é a figura do ganho real não quero desrespeitar os últimos prefeitos, nem os prefeitos, mas há mais de décadas. Não é? Nós estamos vivendo um período recessivo que, quando a gente bota nas nossas datas básicas, a questão do ganho real é só para diminuir a questão das perdas, porque hoje no município de Pelotas nós vivemos a figura do complemento salarial, onde cada vez mais categorias se somam a receber a figura do complemento salarial. Então, quando a gente traz o debate da questão das perdas do salário mínimo, é por quê? Porque 80% da categoria dos municipários já está dentro da política de salário mínimo. Então, quando a política nacional reverte, e reverte a ótica da valorização do salário mínimo, para nós se torna mais problemático ainda. Por quê? Porque boa parte da nossa categoria já está dentro da questão, infelizmente, de receber salário mínimo. Então, nessa ótica, é preocupante para nós quando reverte o debate do salário mínimo. Então, a gente acaba tendo que vir para uma mesa, infelizmente, porque os governos que passaram para o município de Pelotas passaram num processo de desvalorização dos seus trabalhadores tão grande que hoje boa parte dos municipários ganham complemento para salário mínimo. E os que não ganham complemento para salário mínimo, cada vez mais estão se aproximando do salário mínimo, infelizmente. Nós temos os médicos da Prefeitura de Pelotas que estão cada vez mais mal remunerados, os enfermeiros, e assim vai toda a gama dos técnicos científicos de Pelotas. Tanto é que não é segredo aqui nessa mesa, mesmo que eu não esteja muito presente nessa mesa, vocês devem ter debatido muitas vezes, centenas de vezes, aos casos relacionados, às profissões do município de Pelotas, que estão cada vez mais desvalorizadas e cada vez mais afastando os profissionais de dentro do quadro do município. Então, nesse sentido, quando a gente fala da questão do ganho real, no município de Pelotas, o ganho real não é real há muitas décadas, não é? Claro que às vezes a interação se dá talvez nas outras esferas, não é? Mas nós, quanto entidade, nós há muito tempo não sabemos o que é ganho real. Renato Abreu, no Sinsapel, servidores de uma autarquia, eu vou usar uma expressão que se usou por muito tempo, e algumas pessoas ainda usam. O SANEP é rico. Ser servidor do SANEP é ser um servidor diferenciado dentro da estrutura pública municipal. Está tirando onda com a cara dele, né? Não pode. O Renato já é de casa. E ele sabe que eu busco audiência. Então vamos lá. O serviço autônomo de saneamento de Pelotas, nosso querido público, e que hoje faz 51 anos. Parabéns, aliás, a todos vocês, né? Realmente digamos assim, é rico. É rico porque é dono da água de Pelotas. É rico porque trata a água e distribui para toda a população pelotense. Ele é rico porque faz isso com qualidade, né? E é um custo, embora tenha tido aquela mudança na forma de cobrança, há um custo para a população relativamente baixo, porque a nossa tarifa de água ela é uma das mais baixas do país, bem inferior à da Corsã, e das empresas privadas, então, nem se fala, né? Então o SANEP realmente é rico. Mas os seus trabalhadores, essa história que tu falou do passado, foi o que veio acontecendo ao longo dos anos, foi o achatamento dos salários. Porque em muitos casos não se dava nem a inflação e ganho real tão pouco. E a autarquia continuava tendo a sua valorização no seu produto, né? E os trabalhadores do SANEP foram se desvalorizando, tanto que a minha cronologia é uma droga, mas eu acho que em 2012, 2013, no último ano do governo Fetter, só para situar as pessoas, sim. Não é a questão dele, sim, do prefeito, tá? Agora não me... as categorias mais baixas do SANEP, os níveis 1 e 2, entraram no complemento ao salário mínimo.
Então você não pode dizer que o SANEP hoje é diferente. O salário do servidor do SANEP hoje é um salário baixo. Nós temos profissionais qualificadíssimos, pessoas que têm uma capacidade de trabalho enorme, fantástica, produzem muito, tanto que o SANEP abastece Pelotas há 51 anos e, tirando problemas pontuais que nós temos, a gente abastece a cidade inteira com eficiência e com qualidade, que é o mais importante. E o trabalhador ele não é valorizado. E aí quando o Madail faz a lógica de que a gente tem que produzir mais para ganhar mais, eu acho que esqueceu o quanto o trabalhador, nas últimas décadas, foi sofrido e recebeu mal. Porque o empresário visava o lucro extremo. E para ele ter um lucro extremo, ele precisava ter um custo muito baixo. E aonde é que se corta? Se corta no salário, se corta no trabalhador. E aí, esses salários, aquele rapaz que produzia 10, ele ganhava como quem estivesse produzindo 3. Vamos fazer uma suposição, assim, um exemplo esdrúxulo, né, sem nenhuma lógica de matemática. Mas é só para configurar o que, em tantos e tantos e tantos casos de trabalhadores, o salário era inferior àquilo que eles produziam de riqueza para o seu empregador. Então eu não concordo com o Madail nesse sentido. Porque a gente vai evoluindo. Eu quero acreditar que as pessoas têm que evoluir, que a cabeça das pessoas tem que evoluir e que não tem mais que achar que quem é trabalhador tem que ser miserável, desgraçado, tem que estar abaixo da sola do sapato do patrão. Porque é isso que incomoda tanto, parece que ainda nesse país. Eu acho que a gente tem que evoluir e sair disso. E o trabalhador ter ganho real para poder ter condição de vida. E é isso que a gente vinha vendo nos últimos anos, quando se via uma valorização do salário mínimo no Brasil. Aquelas pessoas assalariadas do Brasil, elas passaram a ter uma melhor condição de vida. E aí passaram a consumir a lavanderia, passaram a consumir o restaurante, eles passaram a consumir uma universidade federal, eles passaram a consumir uma escola pública, um ensino médio, porque em tempos passados, nós aqui nessa mesa aqui somos quase todos, né, pouca diferença de idade. Mais novo sou eu aqui. Né? Mas nós somos mais ou menos da mesma época. Sou eu, então. Né? Não, independente disso, é só porque nós vivemos mais ou menos no mesmo tempo, na mesma, né? E a gente não via isso acontecer no Brasil, né? Do povo, e aí se teve uma evolução em termos das pessoas começarem a consumir, das universidades terem mais alunos. A Universidade Federal não abria de noite, passou a abrir de noite, passou a ter necessidade de um restaurante que funcionasse à noite, um empresário que ganhasse, todo mundo ganhava em torno disso. Só que parece que o ganho passou a incomodar os grandes empresários no Brasil. Eu vou pedir só para o Rafael fazer uma interlocução, porque só para não perder. Não, eu sei que tu queres, obviamente, o objetivo. Eu quero contrariar nada. Não. Eu só quero contemplar o Dané aqui para observar o seguinte: foram colocadas duas posições, então às vezes eu aproveito isso, como o Madail está envolvido. Eu acho que não foram duas faz posições. Uma média. Não foram duas posições. Não foram, não. Eu acho que eu não estou desprezando, né? Claro que não. Porque eu acho o seguinte, toda empresa que tem, digamos assim, um sindicato, uma associação que defende os empregados, ela tem que lutar, claro, pela melhoria das condições salariais e de trabalho para os seus afiliados, né? Bom, quando eu estou pensando em ingressar no mercado de trabalho, eu começo a fazer pesquisas e qual concurso que eu faço, aí eu vou olhar lá no SANEP, eu quero entrar no SANEP. Bom, qual é o plano de cargos e salários do SANEP? O plano é esse aqui. Onde que eu posso ingressar? Eu vou ingressar nesse nível aqui, pela minha qualificação, tal, que eu já sei qual é o salário, tá? Bom, e eu sabendo onde eu vou ingressar e qual o salário, eu já sei qual é a minha perspectiva dentro dessa empresa, porque se eu estou ali, eu posso, eu preciso ter curso superior, eu vou aumentar um nível. Se eu tiver mestrado, aumento o outro. Se eu tiver tal. Eu penso assim, uma empresa bem constituída, idônea, normalmente tem isso, né, tal, né? E eu tenho o meu sindicato,
que vai sempre me resguardar para que aquele salário que eu entrei, ele nunca baixe. O que ele está dizendo não tem nada a ver com o que eu disse. Ele está dizendo, olha, o cara entra e para ganhar um salário, de repente o salário começa a baixar. Bom, aí é outra questão. Não é produtividade, não é nada que a gente está falando. É uma questão até de política de quem gerencia que não está valorizando o seu empregado. É outra coisa, né? Então, não é bem o que eu estava dizendo. Eu estou defendendo aqueles empregados que trabalham numa empresa que tem um plano de cargo e salário e que ele demonstra que, com o seu trabalho, ele aumentou a produtividade, que refletiu no lucro e na receita lá da empresa. Este tem que ser remunerado não só pela inflação, mas pelo ganho de produtividade que ele proporcionou à empresa. Isso tem que haver. Agora, não está havendo, eu estou entendendo dos dois representantes aqui, que não está havendo aqui no município esse tipo de política, que é errada, eu acho, né? E cabe a eles, né, lutarem, juntarem todo o grupo, lutarem para que isso não aconteça, que valorize cada categoria, né? Que se não está ganhando em determinado momento aquele ganho real, porque o governo, o município, o país está estagnado economicamente, mas pelo menos a inflação, a recomposição das perdas, isso tem que haver, né? Tranquilo, tem que haver. Me parece que isso não está havendo, né? Pelo que tu está dizendo aí, né? Não, e eu vou lembrar que em 2014 nós fizemos uma greve de 72 dias e o governo municipal sequer queria sentar para conversar. Isso, ficou quase 500 funcionários da autarquia, do SANEP, ficaram sem salário por 2 meses, né? E o governo, ao longo desse tempo, se renegava a sentar para conversar com o sindicato, com os trabalhadores, se negava, simplesmente. No alto da sua arrogância, ele achava que não tinha que conversar conosco. Coisas que poderiam ter sido resolvidas em poucos dias, ele optou por trazer um trauma à comunidade pelotense e aos trabalhadores da autarquia, né? Numa lógica de tentar colocar os trabalhadores embaixo da sola do sapato, que é talvez uma coisa tenha sido uma estratégia do governo para não dar uma valorização funcionária. Ou até para mudar o regime. Eu não quero mais que... Porque são servidores públicos, tal, tem certa garantia, tem uma porta que entra, mas não tem uma que sai e tal. Quem sabe a gente, né, deprecia esse status de serviço público e torna essa autarquia num serviço privado. Não sei, pode ser uma estratégia. Não sei o que está passando na cabeça do governo. Querer transformar essa autarquia num serviço privado e entregar para a mão do empresário, isso é lógico, tá aí. Sim, não querer conversar com vocês. Tudo que é jornal. Alguma estratégia tem, né? Não, essa lógica é uma lógica que existe. É uma lógica, me desculpa, eu considero o prefeito até uma pessoa muito inteligente, mas é uma lógica burra, né? É uma lógica de entregar o patrimônio do povo pelotense para algum empresário que não é de Pelotas, algum empresário quiçá que não é de outro país, entregar um bem vital, que é a água, né? Embora venha esse discurso de que é o esgoto, que é o saneamento, que ele quer fazer a PPP, fazer privatização, parceria público-privada, que só muda de nome, né? Daqui a pouco vem com a locação de ativos, essas situações todas aí, só que só mudam de nome, que a PPP só facilitou a vida do empresário, que agora o empresário não precisa mais nem fazer um empréstimo para pagar a empresa, ele fica de dono por 30 anos, que era a proposta do prefeito, fica de dono do SANEP, que tem uma história de 51 anos, que a autarquia de águas, o departamento de águas em Pelotas, tem mais de 100 anos, sempre público, sempre prestando um bom serviço. Pelotas sendo a cidade com uma das maiores redes de coleta de esgoto do país, com 65%. Pelotas com 35 milhões de verbas e recursos do governo federal, do PAC, para a construção de 3 estações de tratamento de esgoto, que não foram construídas nessa lógica de entregar para a iniciativa privada, nessa lógica aí, e ainda, além de tudo, vão para a televisão fazer propaganda cara do governo, dizer que cada real investido em saneamento em Pelotas, ou no país, economiza R$4 em saúde. Não tem vergonha de dizer uma coisa dessas. Isso é que me deixa revoltado, porque são 35 milhões parados para construir 3 estações de tratamento de esgoto, com redes enterradas já
A rede aqui do CG1 já está enterrada, que vem lá do Sítio Floresta, onde já tem toda a rede de esgoto pronta. Aliás, vem até ali e a estação de tratamento de esgoto não foi construída. Aliás, sobre e esgoto, esse dinheiro parado. Multiplica isso por 4 para ver quanto é que dá. Quanto é que poderia ter economizado em saúde? Sobre a rede de esgoto, eu vou pedir ao amigo, se tiver algum companheiro que domine o tema aí, porque eu não consegui entender exatamente como é que está a rede de esgoto lá do Laranjal. Jandir Barreto esteve conosco aqui, fazendo uma conversa. Eu não vou negar que eu não entendi, no final das contas, aonde exatamente passa a rede, onde não passa. Mas vou ter que procurar saber, obviamente. Rafael Damel, o senhor que é marqueteiro e está sempre de plantão, o que dá para avaliar, assim, por tudo que a gente conversa e não é de hoje, no sentido de ser a PPP uma determinação tipo caminho sem volta, ou seja, uma decisão política que está tomada. Não existe caminho sem volta. Lá? Desculpa, não é sem volta. Não existe caminho sem volta. Não, eu digo para quem propõe, né? A determinação de quem deseja, né? A parceria público-privada. Bom, então eu desejo o fim da PEC, cada um com seus desejos. Cada um com seus desejos, é verdade. Mas é que ele é de marketing, a gente joga para ele o que ele consegue responder essas coisas. Ele quer que ele faça essa baita contradição na volta dessa. Vou tirar da cartola. Tira da cartola aí. Porque tem que ter um espaço de mediação. Talvez o espaço de mediação politicamente seja a nossa Câmara de Vereadores, mas que não costuma ser, porque a sua composição também é essencialmente política e aí complica. A gente nunca consegue ter o acesso a dados reais no sentido da viabilidade do SANEP. O senhor que é um homem que trabalha com empreendimento, o que poderíamos fazer em termos de levantamento das possibilidades efetivas do SANEP de tocar a sua vida adiante, continuando a ser uma autarquia e um patrimônio do município? Bom, eu vou puxar para uma situação que para mim passa a ser clara. Não, acho que pode ser confortável também, mas pode ser clara. O que eu penso? A gente tem, no momento e não é de hoje, né? O Renato sabe muito melhor do que eu isso, há quanto tempo que essa notícia da alternativa da PPP foi colocada em pauta pelo prefeito Eduardo Leite, faz o que é isso? Há um ano, mais ou menos. Um ano que... Antes disso já vinham os estudos, mas declaradamente há um ano, em agosto de 2015, que foi feito o PMI, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada. No momento que acontece isso, então vamos botar um ano aí, eu parto da ideia, né, como cidadão, de que todas as outras alternativas tenham sido esgotadas. Parto dessa ideia. Né? Porque não é possível que, concordando de novo com o Renato, que o prefeito, que é um cidadão inteligente, né? Político também, né? Não tenha imaginado o reflexo disso perante o trabalhador do SANEP. Obviamente que ele deve ter, do tipo, vamos falar em uma linguagem popular, vai dar uma confusão desgraçada, mas eu não tenho mais alternativa, vou fazer isso aí. Tanto que, nessa última campanha, a gente percebeu, como está aqui no comunicado que o Renato nos passou, a própria então candidata e agora prefeita eleita também, né, reiterou isso nos debates, quando era questionada pelos outros candidatos, quando era questionada nos programas de rádio também, que realmente essa seria a saída. Né? E sempre no discurso, me corrija se eu estiver errado, na questão de viabilizar, né, o SANEP, principalmente do ponto de vista do esgoto. Né? Só posso fazer uma observação assim, ó. A candidata e prefeita eleita, bem como o atual prefeito Eduardo Leite, eles tratam a PPP do esgoto como o extermínio das valetas. Parece que não conseguem entender que esgotamento sanitário é uma coisa. O que eles querem entregar é o esgotamento sanitário. E a valeta é esgotamento pluvial. Parece que não entra na cabeça deles, não entendem, ou não têm o menor conhecimento, e por isso que eu acho que não se esgotou, porque o sonho da prefeita eleita é acabar com as valetas. Aí ela vai pegar e vai entregar o saneamento, o esgotamento sanitário, que é a PPP do esgoto. Né? Não, uma coisa não encaixa na outra. Ela tem um discurso e um projeto diferente do discurso, entende? Uma coisa não
Eu acho que eu não consigo entender. Nós temos que entender melhor isso aí que ele está dizendo, cara. Eu também nunca tive muita clareza em relação a esse diferencial. Estou pensando no ouvinte que está nos ouvindo nesse momento. Renato, faça o seguinte, dá uma esclarecida para nós aí. São duas coisas diferentes, então, que está dizendo, né? São. Uma seria o esgoto, tá? E outra são o esgotamento... da água da chuva. A valeta, ela está nos bairros da cidade para tirar a água da chuva, o que chove. Para escoar o excesso de água da chuva. O excesso de água da chuva. É para isso que servem os canais. Isso é uma coisa. Certo? Isso é uma coisa. Tá. Vou dar um exemplo claro, onde tem esgoto e tem valeta. O Dunas, ele tem esgoto e tem valeta. Não pode ser na mesma coisa. Não. É proibido até. Isso que para só ouvir, né? Escutar e entender isso aí. A valeta, quando é canalizada, ela em ruas menores, por exemplo, vamos usar o Dunas, ruas transversais do Dunas. Você, para canalizar uma rua transversal do Dunas, me desculpe quem tem um conhecimento muito maior do que o meu, mas vai se usar um tubo daqueles de concreto ali de 60 ou de 80, certo? Centímetros ali de diâmetro, certo? A rede de esgoto é para tirar o esgoto cloacal, é aquele que você usa em casa, né? Que dá a descarga no banheiro. A tubulação no Dunas, que tem lá instalada e não está ligada, tá? Ela tem tubos de 20. São menores. São bem menores. Tá. É de 100, de 150 e de 200 milímetros, certo? E o que você está falando que a prefeita não entende isso, que é fazer diferente? É porque ela no quer discurso... tomar uma atitude para resolver um outro problema que o caso do discurso. No discurso, ela diz que tem o sonho de acabar com as valetas, porque ela andou nos bairros e tinha muita valeta. Mas teve um momento da campanha que ela não sabia nem o que era uma valeta. Tá, mas aí então ela vai implantar então a tubulação para escoar água. Ponto. Não, mas não. O que ela quer entregar, o que ela tá, o discurso dela, porque a gente confunde os governos, né? Ela é a vice-prefeita do atual governo, né? Mas é a prefeita eleita, então a gente acaba, né? Sim, aquela parte de, como é que se chama? Transição. Acaba não havendo. Não havendo, exatamente, o segmento do governo. O que acontece? Ela fala em acabar com a valeta, né? Mas ela quer fazer uma PPP do esgotamento sanitário. Porque a valeta, você não paga pela valeta. O SANEP, nas ruas calçadas, ele é responsável pela limpeza, pela manutenção, inclusive pela implantação da tubulação ali Exatamente. Que é o Bueiros e Galerias. É do SANEP. O SANEP paga por aquilo ali. Mas o SANEP não recebe um centavo daquilo ali. Nem um centavo. Bem como a macrodrenagem. A limpeza dos canais da cidade, quem faz é o SANEP. O SANEP custeia, inclusive comprou agora, no ano passado, no final do ano passado, no início desse ano, me desculpem, comprou uma escavadeira hidráulica, porque alocava uma escavadeira hidráulica para fazer a limpeza, e tanto a gente bateu que se gastava fortunas em locação de escavadeira hidráulica, até que o SANEP comprou uma escavadeira hidráulica e colocou para funcionar, para fazer a limpeza a macro drenagem, né? A limpeza dos canais grandes da cidade. Né? E não recebe nada por isso. E o esgoto é cobrado junto com a conta d'água. O que a PPP propõe é que passar essa arrecadação do esgoto para iniciativa privada e entregar toda a rede de esgoto que está pronta para a iniciativa privada. Esse é o projeto que o prefeito Eduardo Leite protocolou na Câmara de Vereadores em 10 de dezembro do ano passado, de 2015. Tá? Foi isso. Né? E aí, a prefeita eleita, ela tem o sonho de acabar com a valeta. Mas o Sítio Floresta, eu vou dizer para ela, olha, o Sítio Floresta, prefeita Paula, o Sítio Floresta, se a senhora caminhou lá, a senhora enxergou um monte de valeta, sabe? Mas, para sua informação, lá tem esgoto. Então, se a senhora entregar o saneamento de Pelotas, o esgotamento sanitário de Pelotas, a senhora já vai estar dando pronto o Sítio Floresta e as valetas vão estar lá. E as valetas vão continuar lá. É essa a questão. As valetas do Sítio Floresta vão continuar no mesmo lugar. Mas se tu pensar que E do Dunas também. Não vamos nem entrar no mérito da questão... Porque ela não sabe o que é uma valeta, ela continua sem entender. Da questão da gestão do SANEP, porque a gestão do SANEP é política. Correto? Eu não estou bem... Não está bem claro, sabe por quê? Se privatizar o esgoto,
As valetas vão continuar lá como está sendo dito. E quem Exato. é que vai tratar dessas valetas? O SANEP. Ah, tá. Aí tá claro agora. Ele não entrega para a iniciativa privada esse serviço de esgotamento do excesso de água de chuva. Fica para o SANEP. Fica para o SANEP. E o esgoto que tem arrecadação... Isso, vai para a iniciativa privada. Entendeu? Agora o problema a continua gente entrega o sendo dinheiro SANEP. e fica com a despesa. O SANEP pega o ônus e então, o bônus. Bônus, exatamente. Pensando nessa linha, a gestão do SANEP, que é uma gestão política, né, por indicação do governo, né, ela, obviamente, acredito eu, apoie esse tipo de atitude, mas não pautada numa falta de viabilidade do SANEP sem a privatização, mas sim através da medida que o governo determinou, é isso? Não é uma viabilidade, olha, existe, a gestão chega por números assim, bom, em números nós não temos condições de gerenciar essa situação, então vamos repassar. Não, é uma atitude política que acredita que dessa forma vai se resolver o problema. Olha, o maior custo do SANEP, o que mais o SANEP gasta, tá, é com a coleta, né, e a destinação final do lixo. O transbordo e a destinação final do lixo. Não Isso é o maior despesa. Não era, né? Tem coisas maior difíceis de... O Bueiros e Galerias também não, que eram as valetas e a macrodrenagem da cidade também não era do SANEP. E o SANEP acabou absorvendo... Talvez nisso que o Machado disse antes, que o SANEP era o primo rico da história, o que não funcionava jogava pro SANEP. Exatamente. Mas isso foi o que aconteceu. Aí não sou eu que estou dizendo. Empobreceram a autarquia. Isso foi o que aconteceu. O que acontece? Onde é que sobra? O SANEP tinha um bom faturamento, começaram a jogar para o SANEP outras coisas. Resumindo, ferraram o SANEP. Só para resumir. Só que agora, para, entre aspas, salvar o SANEP, busca-se uma alternativa como se o SANEP não funcionasse. Bom, mas nada vai funcionar. O Madail, vou começar a mandar para casa do Madail, por exemplo, os meus 2 filhos estudantes, a menina tem 20, vai fazer 21, o guri tem 23, espero que tu os receba bem. Eu vou mandar para lá mais 2 jovens para o Madail sustentar. Aí a Tati manda mais um, o Renato manda mais um, o Damé manda os dele, o Madail vai dizer, não, para aí, eu não vou suportar. Mas por quê? Mas é óbvio, nós passamos para o Madail uma despesa e te vira, Madail. Ele tinha o suficiente para se manter. Para mim, o que é novidade, não tem mais. Está sendo dito aqui, a novidade, dito pelo Renato, que eu não conhecia esses detalhes, é que se já se investiu 65% na rede de esgoto, falta apenas 25%, né? Então, 35%. Isso. 35%, né? Não, é 25% porque a universalização é 90% então, pela lei federal. Então não justifica agora, no meu entendimento, que tu tenha feito um baita investimento de mais de 50%, já está pronto e entregue para a iniciativa privada, porque ela só complemente com 25%. Pô, se não tivesse nada, se fosse partir do zero e o SANEP não tivesse fôlego para fazer esse investimento em esgoto, tudo bem, né? Mas não é o caso, não né? Vamos esquecer, né, o Madail, que tem o dinheiro para a construção das estações de tratamento de esgoto. Porque hoje o que o governo está se pegando? Ah, mas o esgoto não é tratado. Não é tratado porque eles botaram o dinheiro no caixa, sei lá eu aonde, né? Que também não me interessa saber, eu só quero que o dinheiro esteja lá e que eles construam as benditas estações de tratamento de esgoto. Porque o dinheiro veio e o governo sentou em cima do dinheiro e não construiu as estações de tratamento de esgoto. Com a construção das estações de tratamento de esgoto, esse número, que é 65%, é até maior esse número do que eu estou falando, que é 65% da cidade coberta por rede de esgoto, seria praticamente esse total, esse 65% das redes de esgoto teriam seu esgoto tratado, com 3 estações de tratamento de esgoto construídas. E um detalhe muito importante que tem que ser colocado é que é o seguinte: o esgoto, na modalidade antiga, eu não tenho cálculo ainda, porque ainda está em fase de adequação a essa nova tarifa, tá? Mas na forma como era cobrado antes a água e o esgoto na cidade, o esgoto representava 35% da arrecadação da autarquia. E a autarquia, tirando esses 35% do esgoto, entregando isso para a iniciativa privada, a autarquia não conseguiria custear lixo, custear drenagem, custear o tratamento de água e nem pagar os funcionários. Ele ia pagar os funcionários e não ia sobrar dinheiro para pagar a luz que gasta a estação de tratamento Santa Bárbara. Só para vocês terem uma ideia da gravidade que era a aberração, o absurdo da proposta do prefeito Eduardo Leite com relação à PPP do esgoto em Pelotas. Agora, com a nova forma de cobrança, eu não sei esses números exatamente como é que estão.
Mas isso, com certeza, ainda é o mesmo reflexo. E aí o Sanep não se sustenta, e aí teria que entregar água, e o lixo teria que criar uma taxa, e para a drenagem uma outra taxa, e aí as pessoas iam pagar cada vez mais. O que eles hoje pagam para o Sanep, iam pagar muito mais. Para a iniciativa privada 2 vezes, e para a prefeitura, de repente, a drenagem, ou se não, iam entregar tudo para a iniciativa privada, e lucro, e o povo cada vez mais pobre. Bom, 14h02, nós temos de ficar por aqui. Eu só quero fazer uma ressalva por uma questão de responsabilidade, que em relação às obras da estação de tratamento de esgoto em Pelotas, pelo menos a informação que nós tivemos é de que a licitação deu deserta, né, em algumas ocasiões. Só estou fazendo esse registro porque, se eu ouvir isso, eu não posso deixar passar. As mesmas empresas que constroem as estações de tratamento de esgoto têm interesse em comprar ou em ficar de presente ali o esgoto de Pelotas. Então, é uma questão de lucro, é só ver o capital. Não, tá bem, eu só coloco essa informação porque, se eu ouvir, eu não posso aqui ser omisso, né? Que fique para o debate, mas eu não posso dizer... não posso dizer que não sabia, não posso dizer que não ouvi, não posso dizer que o poder público em algum momento não se manifestou. Se é verdade ou não, bom, isso é outra questão, a gente averigua mais adiante. Posso dar uma última palavrinha? Para encerrar, eu queria convidar toda a população pelotense para o ato que vai ter hoje às 16 horas no Chafariz do Calçadão. É um ato da Frente em Defesa do Serviço Público, das Conquistas Sociais e Trabalhistas, a qual a gente construiu e tirou como prioridade a defesa da água pública. Então o Chafariz já está ligado nesse momento, né? Ou não. Provavelmente São Pedro eu acho que vai estar. Se estiver chovendo, São Pedro vai nós ser. vamos estar lá, se chover, manda desligar. Vamos estar lá e contamos com a população pelotense que hoje o Sanep faz 51 anos público e queremos que continue público.